Shabbat Shalom, meus queridos. Hoje estamos aqui para estudar a porção da Parashat Tazria, né? Concebeu e concebeu, né? Muitas regras daqui da Torá que a gente vai ver, né? Estão inclusive relatadas na Nova Aliança, né? Se você for ver ali a questão do nascimento de Yeshua, né? A sua circuncisão, já que ele era judeu, né? Ele era um Yehudim, a sua circuncisão, o seu sacrifício que sua mãe, Miriam, fez, levando ali aqueles 2 pombinhos, tudo isso são normas, né, estipuladas aí na Torá, né? Então, mas antes de a gente começar a falar, até essa parte da Torá é do irmão Walter, ele teve um probleminha técnico, a gente vai levando aqui, na hora que ele conseguir resolver lá, ele entra e assume aí essa parte da Torá, tá bom? Vamos abrir aí, vamos ver o nosso querido irmão Lucas, Rosh Wallace, Shabbat Shalom para vocês todos. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom para vocês todos. Sejam bem-vindos todos. Pode deixar os 3 assim, porque na verdade a gente vai fazer uma conversa inicial enquanto o irmão Walter não vem, né? Então essa paraxá é muito interessante, muito, muito interessante, porque agora não se está falando de uma regra, até a paraxá anterior, a gente está falando o quê? De regras para quem? Sacerdotes, né? Sacerdotes. Agora vamos falar de uma coisa que é muito linda, é quando uma mulher concebe um filho, né? Então, como é que se aplica essa regra? Veja a preocupação do Eterno, né? A preocupação do Eterno até nesse aspecto, de quando uma mulher vai conceber um filho, a regra que se tem. Então, a primeira coisa que se tem é a seguinte: quando ela dá luz a um filho varão, né? Ela fica impura por 7 dias, né? Então, veja, gente, muitas vezes a gente tem a impureza como uma coisa má. Não, é uma coisa que a pessoa pegou uma lepra. Não, veja, aqui a Torá, ela está retratando algo, é como se ela tivesse que se separar, se resguardar em razão desse ato que ela, né, que ela acabou passando por esse momento, né? Ela concebeu um filho, né? Vamos ver uma outra regra que se aplica muito isso aí, é quando, por exemplo, as nossas esposas estão no período menstrual, a gente tem que respeitar, não pode ter relação sexual com ela, né? Isso é uma coisa que, né? Então a Torá, então você dá atenção para sua esposa, você pode, né? Você pode beijar ela, você pode fazer um carinho, você pode dar atenção, mas a relação sexual você não pode ter, né? Porque a Torá proíbe isso, né? Porque nesse período a mulher está impura em razão do quê? Do fluxo de sangue, tá? Ó, vejam, aqui vocês vão lembrar daquela mulher do fluxo de sangue. Yeshua não tocou nela, foi ela que tocou em Yeshua. Lembram da mulher que foi curada do fluxo de sangue? 12 anos com aquele fluxo de sangue, né? Não foi Yeshua que tocou nela, foi ela que tocou em Yeshua, né? E então, no manto, né? No tzitzit. E no tzitzit, nos filactérios ali. Ela sabia que não podia tocar nele, né? Então ela tocou ali, né? Mas usou a fé como uma forma de ser curada. Então são regras que traz. Então, por exemplo, a mulher ela fica impura durante 7 dias, né? E aí tem muitas regras, porque a gente vai ver aqui, a gente vai falar sobre um assunto hoje que é bem polêmico, a questão da circuncisão hoje, se é válida, se não é, se faz ou não se faz, como se aplica isso, né? Bom, aí diz, como nos dias de impureza, sua imposição será impura, e no 8º dia circuncidará a carne do prepúcio do menino. Claro, porque menina não tem prepúcio, né, gente? Então, não tem como fazer, né? E 33 dias estará com o sangue da purificação, e nenhuma santidade tocará e no santuário não entrará, até que se cumpra os dias da sua purificação. E se der luz uma menina, será impura por 2 semanas, como da sua impureza, e 66 dias permanecerá com o sangue da purificação. Tem uma discussão nisso aí, mas é bem fácil de se entender. É porque o menino é circuncidado, então ele também derrama o sangue pela purificação, né? A menina não, porque ela não é circuncidada. Por isso que a mulher, a mãe, faz por ela e faz também pela sua filha, tá? Então não é em si muito difícil de se entender, né? Agora, trazendo para os dias de hoje, já que o nosso objetivo é sempre trazer uma Torá de forma aplicada, ver como é que se aplica hoje, e as pessoas me perguntam muito, irmão Fernando, circunda ou não circuncida ou não circuncida, né? Então, veja bem, eu optei por não circuncidar o nosso filho, porque eu acho que isso é uma questão muito pessoal. E, querendo ou não, essa aqui é uma regra
é uma regra também cerimonial, tá? Não deixa de ser uma regra cerimonial, né? Então, toda regra que é cerimonial, ela foi cumprida por Yeshua. Ah, mas eu quero circuncidar. Ok, você pode circuncidar, não tem problema nenhum, tá? O que o apóstolo Paulo diz? Ele traz uma regra muito clara em relação a isso. Ele diz que você tem que ficar como você for chamado. Por exemplo, vamos supor um Yahudim, né? Um judeu ortodoxo, conheceu Yeshua, tá? Já fez a sua circuncisão. Tem algum problema dele aceitar a fé em Yeshua, mesmo sendo circuncidado? Não tem nenhum problema. Você que é um gentil, né? Você não foi circuncidado no 8º dia, mas você aceitou Yeshua como teu salvador. Você precisa fazer a circuncisão? Não precisa, mas se você quiser fazer, você pode fazer, tá? Então, não é problema, não há nenhum problema. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, é bem claro, ele diz que a circuncisão ou a incircuncisão em si não é de nenhum valor, mas o que vale é guardar o quê? Os mitzvot. Esse é obediente ao Eterno, entendeu, amado? Tá? Apesar de que existem estudos, tá, que a incidência de câncer no colo do útero das mulheres judias é menor porque os maridos são circuncidados, tá? E já existem estudos a respeito disso, tá? Eu já li algumas matérias sobre isso daí, tá? Mas, em si, o que é interessante a gente aprender disso? É que a gente vai ver que toda essa questão da circuncisão, ela foi relatada, ela foi vivenciada por Yeshua e por sua família, né? Miriam e Yosef levaram ele para ser circuncidados, né? Eles não falaram não falaram o nome dele até o 8º dia. Isso é uma tradição, tá? De não se falar. Eles perguntam, qual é o nome da criança? Não se fala. Em Israel, até essa tradição, ela ocorre até hoje em dia, tá? Então, eles perguntam qual é o nome da criança. Até o 8º dia não se fala, tá? Do menino. Por quê? Se espera para que no momento da circuncisão é que se fala o nome dele, né? Então, ali, Yeshua, quando ele foi circuncidado, eles perguntaram, qual é o nome dele? Aí, Yosef ou Miriam falaram, o nome dele é Yeshua, né? Declararam ali o nome do menino, né? E também, a gente sabe que a família de Yeshua era uma família muito humilde, eles não tinham condições de levar ali um bezerro, levaram então o quê? 2 pombinhos, né? 2 pombinhos, porque a Torá diz isso, né? Se não tem condições de levar o bezerro, leva então 2 pombinhos, como ali oferta de expiação, né? Então, essa é a primeira parte, vou deixar vocês comentar alguma coisa e depois nós vamos seguir adiante, porque tem algumas regras de saúde aqui, em especial a questão de lepra, ou coisas do tipo, e a gente tem que entender que naquele tempo não tinha médico, né? Era o sumo sacerdote que resolvia tudo, né? Não tinha médico, né? Mas o que é importante? Antes de eu passar para vocês, o que é importante, meus amados, o que nós temos que entender? É você se perguntar se o teu coração está circuncidado. Quem tem que estar mais circuncidado que um prepulso tem que estar circuncidado o teu coração. O que é estar com o coração circuncidado? É estar com o coração puro, amado, tá? Ter o quê? A Torá dentro de si. Não somente ter ela dentro de si, mas você praticar a Torá, guardar os mandamentos do Eterno, tá? Então, a maior circuncisão que pode existir hoje, pode ter certeza, é a circuncisão do coração. Vou deixar vocês comentar. Enquanto isso, nós vamos aguardando o irmão Walter aí. Isso aí. Depois dessa explicação do Fernando, né? Como eu falo, o difícil de você ficar por último é sobrar alguma coisa para você comentar, porque o pessoal já pega tudo muito bem. Né? Complementando, assim, essa questão da circuncisão, né? Um dos pontos, para mim, é um dos pontos mais importantes também, né? Exatamente como o Fernando disse, a circuncisão do coração é o mais importante para nós, né? Enquanto o Fernando estava falando, eu lembrava de uma frase que eu vi no livro nem dessa semana, né? Que dizia era uma explicação sobre humildade, né? Sobre você... O que ele dizia, né? Os momentos, no dia do nosso julgamento, que o Criador mais vai levar em conta não é a maneira como você age quando você está rodeado de outras pessoas, de outros irmãos. Por exemplo, quando você está na igreja, quando você está na sua carral, quando você está aqui com a gente. Esses momentos são importantes, são momentos maravilhosos, só que é fácil a gente demonstrar uma verdade, é fácil a gente demonstrar amor, humildade, né? É fácil você demonstrar compaixão quando você está realmente rodeado de pessoas nesse momento aqui falando disso. Só que os momentos que mais vão ser levados em consideração, e eu acho que isso faz muito sentido, os momentos que mais vão ser levados em consideração são nas miudezas do seu dia a dia, né? São nos momentos em que você está desprevenido, em que não tem ninguém olhando, né? Enquanto você está você não está rodeado de pessoas falando da palavra de Deus, você não está emocionado, né? Muitas vezes
tá numa igreja, numa carral, tá tocando aquela música calma enquanto a gente está falando. Então você não tá naquele momento, né, comovido. Você tá desprevenido. Você tá vivendo o teu dia a dia. E é a tua atitude no teu dia a dia que vai demonstrar se realmente o teu coração está circuncidado ou não. Então, é no trato com o teu próximo. É se você realmente ama o Criador acima de tudo e ama o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Amando o Criador acima de todas as coisas, você honra a palavra dele, você honra e respeita as instruções dele, e você se esforça para seguir da melhor maneira possível. Né? E amando o teu irmão como a ti mesmo. Tá? Então, você se preocupa com o teu próximo, você cuida, você, sabe, se desfaz do teu orgulho, da tua soberba, e não se considera melhor, mais importante do que ninguém. Né? Ali na igreja, ali dentro da tua carral, todo mundo vai estar se abraçando, todo mundo vai estar feliz, todo mundo vai estar amando um ao outro, mas e quando você sai dali, de que adianta, né? De que adianta você demonstrar essa religiosidade, essa santidade, né? Não vou dizer uma fachada, porque eu acredito que para a maioria é algo que vem de dentro do coração, mas a gente consegue ver muitas vezes uma pessoa que demonstra isso ali, mas assim que sai daquele lugar, leva uma vida como qualquer outra. Você olha para a pessoa e no comportamento dela, você não sabe dizer se a pessoa é crente ou não, se a pessoa tem fé no Criador ou não, porque ela age como qualquer outra. Tem uma vida de pecado, né? Fala bem da pessoa ali quando tá diante da pessoa, mas quando a pessoa sai, tá falando mal dela. Então, assim, são muitas coisas. No orgulho, se você perdoa, se você pede perdão, se você ajuda uma pessoa que às vezes está na calçada te pedindo ajuda, te pedindo uma esmola, e é na tua atitude ali naquele momento que vai realmente revelar se você está circuncisado de coração ou não. Se você olha para aquela pessoa e você ajuda da maneira como você pode, ou se você faz como 99% das pessoas, né, que ignoram, que fecham os olhos, que seguem em frente e fingem que não viram nada. Tá? Então, lembra dessa frase, é nas miudezas do teu dia a dia, que você realmente vai demonstrar se você está mudado, se a palavra de Deus mudou o teu coração, se você está circuncidado de coração ou não, tá? E acho que sobre essa primeira parte, o Fernando já comentou o restante, né? Eu pessoalmente não tenho mais tanto a acrescentar. Algo, né, só antes de encerrar, algo que eu vejo sempre, é o Eterno sempre preocupado com as pessoas, né, que têm menos, as pessoas mais pobres. Então eu vejo aqui, eu acho muito interessante essa preocupação, né, que ele diz, as pessoas que não têm como pagar por um cordeiro, que não têm como pagar por um animal maior, né, essas pessoas sempre vão ter uma opção, sempre vão ter uma alternativa. Você não vai ser condenado, nem impedido de seguir a palavra de Deus, porque você não tem condições de fazer isso, né. Eu vejo isso também, eu vejo que esse ponto também está ligado com a questão de não deixar o mandamento se tornar um fardo, percebe? Porque imagina se fosse obrigatório apresentar um cordeiro. Para a pessoa que tem menos dinheiro, ia ser um sacrifício enorme arrumar um animal daquele, né? É um animal caro e é um animal que dá trabalho até mesmo para criar ele, né? Então seria um sacrifício enorme. Imagina uma pessoa muito simples, muito pobre. Às vezes ela ia ter que tirar do dinheiro que ela, sabe, teria, o pouco dinheiro que ela tem para comprar alimento para a família dela, para poder realizar a oferta. Então seria muito difícil. O mandamento ia se tornar um peso muito grande, né? Então, a gente tem que ver, o Eterno, ele não quer que a palavra dele, não quer que os mandamentos dele se tornem um fardo, se tornem pesados. A Torá, ela é leve. Cumprir os mandamentos do Eterno, fazer a vontade dele, não é impossível. Na realidade, é algo muito acessível. É difícil no começo. Quando a gente está começando, a gente encontra várias objeções. Mas ao longo do tempo, você vai vendo que não é tão difícil assim. Chega uma hora que você olha para trás e você fala, por que eu não guardava o Shabat desde antes? Antes eu achava tão difícil guardar o Shabat, hoje eu não consigo ficar sem ele. Percebe? Vai chegar uma hora que você vai se dar conta disso, tá? A gente tem que entender, não é o Criador que deixa os mandamentos, que deixa a palavra dele difícil para nós. Somos nós mesmos que tornamos a palavra dele um fardo, tá? A gente fala sempre aqui do exemplo do Shabat. Muita gente colocava peso no Shabat, transformava o Shabat num fardo enorme, quase impossível de ser cumprido completamente. Mas se você for ver a palavra de Deus, é algo muito simples, tá? Então a palavra de Deus não é um fardo para nós. Amém, Rosh Wallace? Amém. Vocês falaram quase tudo, né? Aí eu estava só aguardando aqui. Se eles não tocarem, eu falo, né? O sangue da purificação, né? E a questão de ser impura, né? Então, essa questão de sangue da purificação, o sangue da purificação é um sangue limpo. E purificação era feita através da Tevilá, ou seja, o que chama os cristãos de batismo. No judaísmo, quando eu falo, as pessoas dizem assim, nossa, eu posso me batizar várias vezes? Pode.
Biblicamente pode, então eu falo assim. Então, para se entender isso, tinha que cessar o sangue, deixar de ser tomar e ir ao sacerdote. E também uma coisa que eu presto muita atenção, diz assim, disse aos filhos de Israel, disse ao povo de Israel, em outras palavras, mas ao povo, liderança. Você veja que na paraxá anterior está falando aos sacerdotes, então vai vindo e ele já emenda com essas novas regras, vamos dizer assim. Então, vai dando novas instruções, novas Toratot, e aí eles vão falando sobre essa questão de ser purificado. Então, o sangue da purificação é um sangue limpo. Então, tinha que parar de descer o sangue chamado das regras da mulher, sangue de Nidá, parou, e daquela mulher de 12 anos não estava parando, né? E por isso que ela tocou no tecido. Né? Então, o que acontece? Estancou ali. Então, quando ela ia, muitas das pessoas questionam. Eu disse, não, mas a liderança é masculina. Não é uma questão de machismo nem nada disso. Não, tire feminismo, que isso daí está errado, e machismo também. Fique com a Torá. A interpretação que a Torá está dizendo é filhos. Por quê? Porque a liderança é masculina. Então, já estava ali com Moisés, Arão, toda a liderança é masculina. Porém, as regras eram para eles ensinarem as mulheres. E mulher ensina a mulher. Hoje, no judaísmo, mulher ensina a mulher. Então, os homens iriam ensinar as mulheres a Torá, e Paulo cita muito isso. Paulo disse, quem quiser aprender, pergunte ao seu marido em casa. Então, a liderança, de novo. Então, Paulo segue muito essa linha aí. Então, o sangue da purificação. E impureza, em alguns casos, gente, você não é para interpretar como coisa suja, que contamina. Era um método de dizer que a pessoa tinha que se afastar daquela pessoa para não pegar aquilo dali. Ou não passar, vamos dizer assim, a doença. Por exemplo, no próximo capítulo vai falar, então, olha, fulano está impuro, fulano está com sarat. Então, pronto, lepra, ou uma doença contagiosa de pele, tudo bem. Então, questão de segurança, se afaste, porque ele é impuro. Então, é uma forma de dizer que é para você se afastar, né? E também de que a pessoa está afastado temporariamente e vai ser reintegrado. Também eu vejo nessa questão do parto muito a questão de mães criando conexões através da circuncisão. E o mikve dela não estava em dia. Vocês prestaram atenção que ela não tinha feito o mikve? Ela não tinha feito a tevilá? Então, ela não tinha descido no mikve para chegar e fazer essa questão de purificação. Por isso que ela era impura. Tinha que tirar cerimonialmente a se limpar. E as pessoas dizem, não, negócio de cerimonial. Só que quando você vê, é como o Lucas falou, tem gente dizendo que o sábado é cerimonial, para outros não. O sábado não, o Shabat não é cerimonial. O sábado, ontem mesmo, um pouco antes do Shabat, minha esposa estava preocupada. Só vai entrar Shabat. Você tem a chance de você recobrar as energias. Está lá descansando. Né? Então, você veja, estava com a mente, né? Na sexta-feira, trabalhando e tal. Antes do Kabbalah de Shabat, eu disse, olha, Shabat está chegando. Vamos lá conversar, para você entender. E aí ela entendeu a ideia e descansou. Cessou. Então, assim, deixa que ela pode perguntar a ela, qualquer um nas redes sociais dela, como é o Shabat para você? Ela sabe dizer já. Então, ela tem a experiência dela com isso. Então, é isso, gente. Tem detalhes que vocês vão estudar a palavra em hebraico e ela não vai querer dizer só aquilo. Aí, nas traduções, diz aquilo, dali, aí confunde a cabeça das pessoas e acaba as pessoas ficando com raiva da Torá. E não é isso daí, não.
Eu mesmo fiz o estudo, perguntei ao Eterno, eu acho que vai fazer já 4 anos atrás que eu fiz essa pergunta. Eterno, onde é que eu estou mais fraco na interpretação? Ele disse, estuda a Torá. E na época era isso. E eu estudei, vejo os textos, versículos, palavras, e ele mostrou várias revelações, e hoje eu sei que o poço é fundo, não tem condição de você fazer. Por isso que a gente dá o resumo aqui. Mas é isso aí. O próximo ponto? Vamos pro próximo ponto. Que é muito interessante, é o sistema do Eterno, né? Muito bem colocado pelo Lucas, as coisas são simples. Agora a gente vai entrar em Pessa, e basicamente é 3 elementos Pessa, né? Cordeiro, que é o próprio Yeshua, né? Pão sem fermento, matzah, que é uma coisa simples, né? E ervas amargas. É bem fácil encontrar qualquer erva amarga aí, né? Eu gosto de fazer com rúcula, né? E eu acho que o irmão Walter não vai entrar, tá? Tá com problema técnico lá, não vai conseguir entrar conosco, não tem problema. Vai ser possível. Então, gente, é simples, né? Vocês lembram quando fazia o censo? Tanto o rico quanto o pobre contribuía com a mesma moeda, né? Para quê? Para não ter diferença, né? Mas vamos falar sobre algo que é muito interessante, até nos dias de hoje, que é a Tsarat. O que é a Tsarat? É a lepra, tá? Então, naquela época, não tinha um médico. Quem fazia essa questão da investigação era realmente o sumo sacerdote, né? Então, Moshe vem para Arão e dá uma instrução quando a pessoa tiver uma mancha na pele, para ele investigar e poder dizer se é lepra, se tira do acampamento, se não tira, se fica afastado, por quanto tempo fica afastado, tá? Mas eu quero levar para um ponto da principal consequência da lepra, porque existe uma lepra espiritual, tá? De onde ela vem? De uma coisa chamada Lashon Hara, falar mal de alguém, tá? Se você lembra ali que Miriam foi acometida com lepra, por quê? Falou quem? De Moshe, né? Falou de Moshe e foi acometida com lepra por causa disso, né? Depois, Moshe até intercedeu por ela, tá? Acabou sendo curada, amém? Baruch Hashem por isso. Mas, gente, a pior coisa que tem é a lepra espiritual, tá? Então, veja, se você tem a mania de quando você está ali até num grupo de amigos, ou numa mesa ali de família, num almoço, alguém se levanta, você faz comentário maldosos daquela pessoa que se levantou, ou mesmo na igreja, de repente você comenta de um irmão na tua carral, né? Isso o Eterno abomina, ele não gosta desse tipo de coisa, tá? E isso pode levar a uma lepra espiritual. Você pode não ter uma lepra na tua pele física, tá? Mas o que é uma lepra espiritual? Isso faz a tua vida espiritual andar muito devagar, talvez até quase parar, tá? Então, muitas pessoas reclamam, porque, bom, Fernando, a minha vida não vai, a minha vida não anda, eu sou certinho. Mas pergunto para você, será que você não pratica Lashon Hara? Será que você já não praticou Lashon Hara, prejudicando, às vezes inventando uma história de alguém, só por um momento de diversão, de brincadeira, um deboche, riu da roupa de alguém, qualquer coisa que você fez? Amados, o Eterno não deixa nada passar, tá? Ele anota tudo, ele sabe tudo a respeito da nossa vida, e cada palavra da nossa boca que nós dissermos, nós seremos julgados, será levado em conta no dia do juízo, ou para a nossa condenação, ou para a nossa absolvição. Então, eu digo para você, claro, a gente poderia ler tudo aqui, o que indica cada coisa na pele, tá? Mas esse não é o maior objetivo. O maior objetivo é aplicar a Torá nos dias de hoje, né? Hoje, graças ao Eterno, essa questão de lepra, né? Ela quase já não existe, né? Mas, falando quase não existe na questão física, né? Eu acho que até o Lucas pode até falar, acho que como é que é conhecido hoje? É Hanseníase, Lucas? Como é que ela é conhecida? Sabe, Lucas? Irmão, eu realmente não sei ao certo. Não sei dizer. Eu não sei. Eu posso até estar falando um nome aqui, me perdoem se eu estou equivocado. Mas o nosso maior foco deve ser a lepra espiritual. E como é que se combate a lepra espiritual? Fala menos e ouve mais. Não julga ninguém, não fica fazendo comentários maldosos, não fica inventando fofoca, mentira, coisa que destrói a vida dos outros. Aí você vai ficar livre dessa lepra espiritual, tá bom? Longe da Lashon Hara. Vai lá, Lucas, comentário contigo. É isso aí. Como o Fernando disse, né? Aqui sobre a Paraxá em si, ela vai mostrar pra gente, né? Como você
como que o sacerdote identificava, o que tinha que ser feito, né, as etapas, tinham etapas para poder identificar ou não, são coisas mais práticas ali pro Corém mesmo, conseguir lidar com a pessoa que tivesse, né, com suspeita de estar com Tzaraat ou não, né, realmente, assim, o que tem para nós é realmente essa questão espiritual da doença, né, eu já vi, por exemplo, realmente a gente não sabe ao certo, né, eu já vi alguns estudos, por exemplo, que procurando, por exemplo, a tradução na palavra Tzaraat. Já vi alguns estudos, por exemplo, mostrando que é uma palavra que não tem tradução, seria difícil traduzir. Eu não sei ao certo, né, tô só fazendo um comentário aqui com vocês, algo bem vago que eu vi sobre a questão do Tzaraat. Seria, tipo, como se fosse uma palavra uma palavra difícil de traduzir ou que não tem tradução. Por exemplo, a palavra chique, né, a gente usa essa palavra chique. E é uma palavra, se eu não me engano, é uma palavra de origem francesa. Não dá para traduzir. Ela tem o sentido, a gente sabe mais ou menos o que significa, a gente usa, mas a gente não consegue traduzir, né? Realmente, o que seria mais próximo da Tzaraat que a gente tem é a lepra, né? Então, ela é traduzida como lepra, é considerado aqui que seria a lepra, né? Mas eu consigo identificar algo aqui bem interessante, né? Eu vi alguns comentários dizendo que a Tzaraat, ela seria a manifestação física, né, de uma doença espiritual. Então, ela realmente viria, né, muitos rabinos, muitos estudiosos consideram que a maior causa, né, a maior responsável pela Tzaraat seria realmente a Lashon Hara, né, seria essa língua maledicente. Uma das coisas que poderia indicar isso seria realmente essa necessidade que a pessoa tem de se afastar dos outros. A gente vê a necessidade, claro, é uma doença infecciosa, né, ela era contagiosa, então ela infectava até objetos, né, aqui a Paraxá vai falar para a gente que infectava até objetos. Quando era num tecido, por exemplo, você conseguia ver aquela mancha e o corrente tinha que ficar de olho para ver se aquela mancha estava aumentando ou diminuindo. Se estivesse aumentando, então realmente é Tzaraat contagiosa. Tá? E assim, por conta disso, a pessoa tinha que se afastar dos outros, né? Tinha que se afastar, ficar 7 dias, esperar para ver como é que tá a mancha, se estava aumentando ou diminuindo. Se estivesse piorando, tinha que se afastar por mais tempo ainda. E esse afastamento que a pessoa tinha que ter, né? Essa quarentena, né, que a pessoa teria que fazer, isso colocaria a pessoa para refletir, percebe? Porque imagina, você está sendo acometido por aquela doença, com certeza seria algo extremamente desagradável, doloroso, né? Feridas, imagina feridas pelo teu corpo inteiro. Então era um processo difícil, era doloroso, e a pessoa ainda tinha que ficar afastada de todos os que ela conhece, da família, não podia ir até o templo, então ela realmente ficava isolada, era ela e o Eterno. Porque imagina você isolado vários dias, passando por aquele sofrimento. Aquela pessoa, com certeza que aquela pessoa mais ia fazer naquele momento é orar, é falar com o Eterno e tentar perguntar ao Eterno, tentar entender por que aquilo estava acontecendo com ela, né? Então, nesse momento, ela ia ter bastante tempo para pensar, ela ia conseguir refletir, o Eterno ia mostrar para ela por que aquilo estava acontecendo, o que foi que ela disse que levou ela, que a consequência daquilo seria ela ficar afastada das pessoas, né? Um exemplo, se essa pessoa disse algo, né, seja por conta de fofocas, ou realmente na intenção de causar intriga entre irmãos, por exemplo, disse algo que causou briga entre aquelas pessoas. Como castigo, ela vai realmente ficar afastada das pessoas. Eu tomei meu remédio para dor no braço e fui, né? Ela vai ficar afastada, né, das pessoas que ela ama, sem poder ter contato com elas, como castigo por conta do que ela fez, né? Então, eu vejo isso. Eu vejo que a Tzaraat, ela é realmente semelhante com a lepra, mas eu sinto algo um pouco diferente nela. Eu realmente acho que a causa dela, eu concordo com o que o Fernando disse, a causa dela realmente está ligada com a espiritualidade da pessoa, tá? Até porque a pessoa tinha que ir até o Corém, percebe? A pessoa tinha que ir até o sacerdote para lidar com isso. Existia uma série de outras doenças, existia uma série de outros problemas, né? Mas as pessoas conseguiam lidar com isso. Agora, a Tzaraat tinha que ser especificamente com o Corém, especificamente com o sacerdote. Então, isso mostra que realmente estaria ligado com a espiritualidade da pessoa, né? Mas a gente consegue apenas conversar sobre isso, tentar imaginar qual seria a causa, qual seria o problema, se realmente Tzaraat é lepra, se não é, a gente consegue apenas debater isso, porque realmente a Torá não vai deixar tão claro para a gente, né? Mas acho que é isso que eu tenho para comentar sobre Tzaraat, irmão. Wallace? Eu vejo assim, a Tzaraat, ela hoje, alguns dizem, não é hanseníase, porque eles falam que a hanseníase aparece por uma série de coisas e tudo mais, e lá
a lepra de lá era o Eterno que castigava, era uma forma de castigar. Mas não deixa de ser hanseníase. Por quê? Porque a tradução lá para Tserat é uma doença de pele. Entendeu? E, inclusive, tem uma versão aqui minha que passa a palavra câncer. Então, é um tipo de câncer também. Então, tem a lepra e tem um tipo de câncer. Se afundar, ali aquela parte, se afundar, é um tipo de câncer. Então, seria uma doença contagiosa. Então, teria que se afastar. Então, quando os apóstolos viram o cego, perguntaram quem pecou. Porque algumas pessoas interpretam que eles estavam levando para o lado da reencarnação. Na verdade, a pergunta foi quem pecou? Não quem reencarnou. É quem pecou. Por quê? Porque a consequência do pecado pode levar a uma enfermidade. Por isso que muitas vezes vocês vão ver Yeshua falando que ele expulsou um demônio e a pessoa foi curada. É por isso que fala cura e não libertação. Uma cura é uma libertação para Yeshua. Então, veja, as pessoas às vezes querem tirar. Então, lepra é símbolo de pecado. Lá na limpeza, eles saíram apressados, então o pão não podia ser fermentado. Para fermentar tinha que demorar. Então, foi menos de 18 minutos. Por isso que ele diz, a partir de 18 minutos começa a fermentar. Então, por isso que é feito até 18 minutos. Tem que ser bem antes para prevenir. Então, até 18 minutos não fermenta. Passou disso, começa a fermentar a massa. Pode até ser sem fermento, mas ela começa a fermentar. Então, o que acontece? Tem já farinha de trigo sem fermento para você fazer, e tem no YouTube receitas de como você fazer, é o que mais tem. E como o Fernando falou, as coisas estão subindo? Estão. É plano do Eterno. A gente pode orar, pode interceder, pode, mas os elementos de peça não subiram. Os da Torá não subiram por aqui. Eu não sei vocês aí, mas aqui não subiram. A erva amarga, tem uma variedade de erva amarga por aqui, não subiu. Eu fico assim, Senhor, né? Baruch Hashem. Então, tem que ver isso, gente. Tem vários tipos de lepra. Tem a fofoca, que é Lashon Hará. Certo? E eu nunca tinha escutado esse termo no início. E agora não, a gente já conhece, já está familiarizado, mas tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção. Lashon Hará diz a verdade, mas sem a pessoa presente. Então, se fala o quê? Um tipo de fofoca. Tem uma Almeida Revista Corrigida aqui, que ela fala mexerico. Né? Eu sou nordestino, eu sei muito bem o que é isso. Para mim, mexerico lembra aquela fruta mexerica, pocã, tangerina. A questão aqui eu evito as gírias. Deve ser porque quem faz mexerico fica fedido que nem uma mexerica. Exato. Então, mexerico era a ideia de xingar, né? Falar mal por trás. Aí por isso saiu essa palavra. Mas veja como é a ideia, né? Você está xingando, você está zombando, você está falando a verdade, mas só o lado ruim. Então, assim, não é você falar a verdade e o lado bom. Não, fulano é 10, olha, Lucas sabe ensinar, vou ajudar ele para ele melhorar. Não, isso daqui é verdade, mas não é Lashon Hará. Mas quando as pessoas disseram, não, mas não fala de fulano por trás, mas eu estou falando bem. Eu estou falando bem, né? Eu conversei com ele para ele melhorar sobre esses pontos. Então as pessoas disseram, não, tudo bem, aí, né? Mas tem esse lado de a pessoa querer falar por trás. Então, eu admiro muito quando um rabino chegou e falou, quer acabar com Lashon Hará? Chama fulano que ele está falando e
bota aqui perto e ele fala o que ele está dizendo. Acaba na hora. Tem coragem. Acaba na hora. Acaba na hora, Lashon Hara. Pronto, eu vou falar, vou chamar fulano aqui e você fala isso para ele. Então, se você não vai falar, cessa. Entendeu? Tem muita gente que fala que mata, que pica, que faz não sei o quê. Na hora que chega o cara que ele disse que ia fazer, ele não faz nada, né? Pode dizer, não, eu amo ele, né? A pessoa boa, a pessoa muito boa. Bom, meus amados, então, é isso aí. Eu acho que a parte da Torá, então, é isso daí, né? Dois pontos que é muito importante. A principal circuncisão, que é a do coração, e é evitar a prática da Lashon Hara. Não faça, Marcos. Quer uma regra? Quer uma regra de ouro? Quer uma regra de ouro? Né? Eu sempre costumo pegar princípios de viver. Só fale de quem está presente. Pronto, acabou. Você nunca vai cometer Lashon Hara. Só fale de quem está presente. Entendeu? Pedir uma opinião de fulano, não, aí você só fala as coisas boas, como disse o Rosh Wallace, né? Pedir uma opinião de fulano, só fala as coisas boas, né? E só fala de quem está presente. Fala coisas boas. É isso aí. Raftará, então, com o Lucas? É isso? Raftará com o Lucas. Vamos falar de lepra também. Mesmo assunto, mesma coisa. Mesmo assunto. Vou colocar em tela cheia aqui, então. Vou pegar atenção só para mim agora, depois a gente volta. Vai lá, agora é tu. Vai lá, tá contigo. Então, pessoal, Haftará hoje, a gente vai para 2 Reis, tá? E 2 Reis, capítulo 4, do versículo 42 até o capítulo 5, versículo 19, tá? Finalzinho do capítulo 4, lá no verso 42, a gente vai ver um momento, né, onde o profeta Eliseu, né, Elisha, no hebraico lá, ele realiza um milagre da multiplicação de alimento ali, assim como Yeshua fez, né? Então ele multiplica os pães, né, alguns soldados vêm até ele, né, perdão, deixa eu só não falar nada errado para vocês. Um homem veio de Baal Salishá, trazendo para o homem de Deus, que era Eliseu, 20 pães. E ele disse, né, Eliseu disse para ele, leve aqueles homens, eram 100 homens, leve para eles que eles comam. E aquele homem perguntou para ele, como é que eu vou fazer isso, né? Eliseu falou, vai, leva para que eles comam, vai dar para alimentar todo mundo e ainda vai sobrar. E aconteceu exatamente do jeito que ele disse, todos conseguiram se alimentar e ainda sobrou, tá? E o ponto aqui, né, o ponto principal, né, o ponto que tem mais a ver aqui com a Paraxá, que a gente consegue enxergar, é o capítulo 5. Lá até o versículo 19, a gente vai ver o momento onde Naamã foi curado da Tsaraat, tá, da lepra. Quem era Naamã? Naamã era um comandante do exército do rei de Aram, tá, da Síria. Era altamente respeitado e estimado por seu senhor, porque por meio dele, Deus tinha trazido a vitória a Aram. Então, por meio de Naamã, Deus tinha trazido a vitória a eles, né? Então, ele tinha um status muito alto, ele era muito respeitado, né? E a gente consegue ver que, por conta disso, ele também era alguém muito orgulhoso. Então, ele se orgulhava do cargo, se orgulhava da fama que ele tinha, né? Só para dar um resumo para vocês, rapidamente, em uma de suas incursões até o território de Israel, o exército de Aram pegou algumas pessoas, né, como servos, como escravos. Uma dessas pessoas era uma menina israelita, né? E essa menina acabou se tornando serva da esposa de Naamã, tá? E ali, o que ocorre? Naamã, ele era afligido por Tsaraat, ele tinha Tsaraat, tá? Apesar dele ser um comandante glorioso, né? Comandante cheio de fama, orgulhoso, por baixo da armadura, por baixo das roupas dele, ele tinha Tsaraat, tá? E essa menina, ela diz para ele o seguinte, olha, ela disse à sua senhora, ela disse à esposa de Naamã, eu gostaria que o meu senhor fosse ao profeta em Samaria, pois ele poderia curar sua Tsaraat, tá? Então, essa menina dá esse depoimento, esse testemunho a ele, né? Ele vai até o rei, diz ao rei que essa menina disse, né? E o rei dá autorização para ele leva uma série de presentes, vai até o rei de Israel, né? E chega ali para poder encontrar esse profeta, né? Até acontece um momento ali onde o rei fica irritado, né? O rei de Israel fica irritado porque a carta que o rei de Naamã mandou estaria dizendo o seguinte, né, eu trago aqui o meu servo, meu soldado, para que você cure ele da doença dele. E o rei fala, né, isso é uma afronta, né, ele está tentando me provocar, está tentando encontrar motivo para gerar conflito. Por acaso eu sou Deus que dá a vida e tira? Eu sou Deus para conseguir curar esse homem, né? Então o rei de Israel fica realmente irritado, né? Mas aí o profeta Eliseu chega e diz para ele novamente, o profeta Eliseu diz para ele, traga ele até mim, e assim todos verão, né, então somente envie ele a mim, e ele saberá que há um profeta em Israel, tá?
E aí ocorre algo muito interessante, que é o seguinte: Naamã vai até Eliseu, né? Eliseu envia um mensageiro que diz para ele o seguinte: ó, você quer ser curado? Então você vai até o Rio Jordão, você vai mergulhar ali, ó, você vai e banhe-se 7 vezes no Jordão, sua pele se tornará como era antes e você ficará limpo, tá? Só que o que acontece? Naamã olha e fala: como assim? Por que eu vou mergulhar no Rio Jordão, né? A gente consegue ver ali na expressão que ele diz, né? Eu achei que a minha cura ia ser algo glorioso, que Eliseu ia vir na minha frente e invocar o nome do Deus dele de pé para que eu seja curado. Ele ia passar as mãos sobre as minhas feridas e elas iam desaparecer, né? Ele, por ser alguém cheio de fama, alguém respeitado, dá para ver que ele esperava algo glorioso, né? Ele queria algo muito glorioso, queria uma cura realmente, né? A digna da fama dele, né? A gente consegue ver esse comportamento orgulhoso dele. Só que ele à primeira vista recusa, fala: não vou mergulhar nesse rio, na minha terra tem rios iguais, tem rios até melhores, por que eu vou mergulhar no Rio Jordão? Né? Por que eu vou fazer uma bobagem dessas? Só que o que ocorre? Ele diz o seguinte, né? Os servos dele, depois que ele nega, depois que ele se recusa, ele fica irritado, é dito lá no versículo 13 que os seus servos, porém, se aproximaram dele e lhe disseram algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se o profeta te tivesse dito que fizesse algo realmente difícil, você não faria? Se o profeta tivesse te pedido para fazer algo complicado, algo difícil, você não faria? Então, por que você não faz algo quando ele te pede algo simples? Percebe? Se ele está te pedindo algo simples, por que você não faz? Né? E aí ele se convenceu, pensou melhor, né? Se convenceu e fez. Mergulhou no rio 7 vezes no Rio Jordão e foi curado, né? A partir daquele momento, então, Naamã, com toda a comitiva dele, retorna até o homem de Deus, que era Eliseu, né? E diz para ele: eu aprendi que não há Deus em toda a terra, exceto o Deus de Israel. Portanto, por favor, aceita um presente do teu servo, né? Eliseu não aceitaria o presente, mas ele passa, a partir de agora, a crer no Eterno e oferecer sacrifícios e orar ao Eterno, né? Ele apenas, tem um momento ali que ele diz: eu peço apenas que perdoe um pecado, né? Que como eu sirvo ao meu rei, ao meu senhor, quando ele vai adorar ao Deus dele, ele se ajoelha e se apoia em mim. Então, eu preciso ajoelhar também diante do Deus dele. Mas ele diz que isso não significa que ele está adorando aquele Deus. A partir de agora, o Deus dele vai ser o Deus de Israel, né? Então, é um desfecho muito bonito, muito interessante, né? E o que a gente consegue enxergar aqui, pessoal? Qual que é a lição que fica para a gente? Naamã, primeiro. Naamã, ele era orgulhoso. Naamã se orgulhava muito do status que ele tinha, da posição que ele tinha, e, como eu falei, ele achava que a cura dele tinha que ser algo glorioso, tinha que ser algo grande, né, digno no nível de toda a fama que ele tinha, né. Só que, ele percebeu o seguinte: para ter o milagre dele, para ter realmente a cura que ele buscava, ele ia precisar quebrar esse orgulho, ia precisar aprender a ser humilde. Você vai precisar aprender a ter humildade, tá? Lá em Provérbios 16, capítulos 1, diz o seguinte: o coração do homem faz planos para si, mas de Deus é que vem a resposta, né? Então, muitas vezes, nós achamos, né, a gente quer que Deus haja do jeito que nós desejamos, né? Então, eu penso que o melhor para mim seria tal, e aí eu oro a Deus, peço para que Deus faça as coisas ocorrerem daquele jeito, né? A gente acha que Deus vai agir de acordo com a nossa vontade, ou que nós sabemos o que é melhor, nós sabemos qual é a maneira certa de agir, qual que é a solução. Muitas vezes a gente cai nesse erro. A gente está com um problema e acha que a solução desse problema está em algum lugar, está em algo externo, ou que o responsável por esse problema é outra pessoa, mas às vezes, muitas vezes, o problema está em nós. A gente tem que corrigir o nosso coração, o nosso comportamento, para conseguir resolver isso, né? Então, assim, Naamã teve realmente que aprender a ser humilde, aprender a confiar no Criador, né? Outra lição muito importante para nós. A gente precisa confiar no Criador, mesmo que muitas vezes a gente não entenda o porquê de algumas coisas. A gente não tem a resposta para todas as perguntas, mas isso não significa que eu vou deixar de confiar no Eterno por isso, tá? Eu lembro de algo que eu ouvi muito interessante, que diz o seguinte, né? Se eu entendesse Deus completamente, então eu não ia querer seguir ele não seria meu Deus, porque se eu entendesse ele completamente, eu seria igual a ele, percebe? E justamente, nós não temos como entender o Eterno. A Escritura fala para a gente que nós não temos como compreender ele completamente. Os caminhos dele são muito mais elevados que o nosso. Os pensamentos dele são muito mais elevados que os nossos, tá? Para o Criador, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Para ele não existe tempo, não existe nem sequer tempo. Ele não está preso na prisão do tempo como nós estamos. Para ele, passado, presente e futuro é tudo a mesma coisa, é tudo presente, tá? Então, não tem como, nós não conseguimos compreender o Eterno,
Nós não temos, a nossa natureza não permite, nós não temos capacidade para entender o Eterno completamente. Quanto mais querer saber mais do que ele, dizer, não, como Naamã fez, não, o jeito certo seria do jeito que eu espero, que eu imagino. Então não é assim, a gente precisa confiar no Criador. Isso não é uma fé cega, não é uma fé sem sentido. Quando você confia no Eterno, mesmo sem entender, às vezes, a maneira como ele está trabalhando, né? Não é uma fé cega, é uma fé muito racional, porque a gente sabe que o Criador, através de muitas coisas, ele prova, ele não precisa nem mesmo provar, mas ele mostra, é visível que o Criador sabe o que faz, ele sabe o que faz, e é por isso que a gente confia nele. É como um filho que confia no pai, como uma criança que confia no pai. O pai fala para o filho, ó, filho, não vai por aí porque você vai ter problema. Se você for por esse caminho, você vai ter problema. O filho confia no pai, né? Certo? A gente espera que ele confie. Ele tem alguma prova de que realmente o pai sabe do que ele está falando? Às vezes ele não tem uma prova de que realmente ali, se ele for por aquele caminho, vai acontecer exatamente o que o pai disse. Ele não tem uma prova, mas ele sabe, através de toda a vivência dele, através de toda a caminhada dele ali, da convivência dele com o pai, ele sabe que o pai sabe, ele entende, né? O pai já demonstrou para ele que ele sabe o que ele está falando. Então isso é uma confiança baseada na credibilidade que ele tem, percebe? Naamã devia ter confiado no Eterno. E é um exemplo é uma lição para todos nós. A gente precisa confiar em Deus, mesmo que às vezes a gente não entenda como as coisas estão ocorrendo, tá? Só antes de encerrar, eu queria falar de outro personagem também muito importante, né? É um dos mais importantes, se não o mais importante aqui nesse momento, tá? Ela é citada de uma maneira bem resumida, bem curta, só que ela tem um papel fundamental ali. Quem é essa pessoa? É a serva israelita, né? É a mocinha israelita que foi tomada como serva, que foi tirada da casa dela, que foi tirada de perto de quem ela amava, estava longe da família dela e tinha sido obrigada a ser serva da esposa de Naamã. Essa moça, sabe, mesmo distante da casa dela, da família, do povo, da terra dela, mesmo naquela situação, ela faz algo que é maravilhoso, pessoal. Ela faz uma coisa linda, né? Ela dá pra gente uma demonstração muito grande de amor ao próximo. Já parou para pensar nisso? Ela dá uma demonstração muito bonita de amor ao próximo. Ela não deixa, ela nos dá uma demonstração de fé, porque ela não deixa de confiar no Eterno, não deixa de confiar no poder do Criador, e não deixa de dar algo que nós muitas vezes nos esquecemos, ou não fazemos direito. Ela não deixa de dar o testemunho dela, porque ela diz ali, diante da esposa de Naamã, eu sei que na minha terra tem um profeta, e através do poder do nosso Deus, esse profeta é capaz de curar a enfermidade do seu marido. Então ela dá o testemunho da fé dela, ela não perde a confiança no Eterno, mesmo na situação em que ela está. E ela dá uma demonstração, como eu falei, muito grande de amor ao próximo. Ela foi tirada da terra dela, muitas vezes forçada a se tornar serva, mas mesmo assim, ela não deixa de cuidar daquela pessoa, mesmo que aquela é amor ao próximo, amar o próximo, mesmo que ele não te ame, amar o próximo como a si mesmo. Porque seria fácil ela dizer isso para alguém que é da família dela, ó, meu parente, meu pai, meu irmão tá doente, ó, vai até o profeta vai conseguir te curar. Seria fácil ela fazer isso, se fosse alguém da família dela. Só que era um senhor dela ali naquele momento. Ela foi levada, muitas vezes, provavelmente foi levada à força, né? Foi tomada como serva. Então ela foi levada, foi levada cativa da terra dela. Mas ainda assim, ela fala para ele, olha, se você for até o profeta, ele vai te curar, tá? Então é uma demonstração muito grande de amor ao próximo, né? Eu vejo o Messias falando aqui, né? Ele nos diz, né? A gente deve amar o próximo como nós mesmos. E a gente deve amar e orar e rezar pelo bem até dos nossos inimigos. Porque se você ama só quem te ama, que recompensa você vai ter, né? Que recompensa nós teremos se a gente ama só quem nos ama? Se a gente faz o bem só para quem faz o bem pra gente, percebe? Se você tá vendo alguém ali, aquela pessoa pode ter feito mal para você no passado, e pode ainda estar fazendo mal para você, mas se você vê aquela pessoa sofrendo e você tem como ajudar, você tem que ajudar. Você tem que ajudar. É a nossa obrigação. É a nossa obrigação para com o Eterno. Porque mesmo sem merecer, o Eterno permitiu que Yeshua morresse pelos nossos pecados, para evitar a nossa condenação. Ele nos perdoou, ele nos salvou. A gente não tem o direito de negar para ninguém, não importa quem seja a pessoa, não importa o mal que ela nos tenha feito, você não tem o direito de retribuir mal com mal. Nós devemos retribuir bem com bem e mal com bem também, tá? Então, encerro aqui, né? Essa atitude dessa menina me chamou muita atenção, né? Pensa nisso, é um exemplo de amor ao próximo, mesmo contra alguém, mesmo para com alguém que fez mal para ela, tá? Que tirou ela da terra dela, dos parentes dela, que levou ela embora, tá bom? Então, vamos refletir um pouquinho nisso, tá bem?
Amém. Pela sequência, Rosh Wallace, né? Porque eu sou comentarista. Bom, eu também vejo uma coisa. O Naaman engoliu o orgulho. Sim. Virou Hametz. Foi. E também mostra também que Israel nunca, eu vejo nas escrituras, Israel começando uma batalha não ser para tomar as terras de volta, o que era por direito deles. Mas hoje em dia, por exemplo, é o maior exemplo aí. Olha, é inimigo de Israel e mesmo assim a menina foi lá e disse, vai lá que tem um profeta. Ele disse, então eu tenho uma solução lá, falou com o rei fala com outro rei, tem um profeta aí, eu preciso da ajuda dele, né? Eu quero que cure. Só que o rei disse o quê? Você cure. Então, também fala essa falta de comunicação, tem muita coisa no texto, essa falta de comunicação, o rei rasga as vestes em sinal de humilhação a Deus, sinal de que está rasgando o coração. E aí o profeta sabe e diz, por que rasgar as tuas vestes? Manda ele vai saber que tem profeta em Israel. Então, tem aquela convicção de Eliseu do que ele era, né? E aí eu também tiro uma lição. No judaísmo também é assim. Você só é uma coisa depois que o Eterno deu. Depois que o Eterno deu. Você é roche. Por quê? Porque o Eterno deu. Você é um rabino? Não, você é um roche, porque o Eterno deu roche. Não deu rabino. Entendeu? Você tem um emprego, pronto, você é empregado. Você está empregado lá, então honre, louve o Eterno lá, porque o Eterno deu. Então é sempre essa ideia do Eterno conceder primeiro para que você tenha, né? Inclusive você fazer a Tevilá, você primeiro tem que passar pela experiência, a gente já conversou, eu e o Fernando, para poder ter. E lá na Paraxá, me esqueci de dizer, muitas das vezes a pessoa não tem quem circuncide, né? A pessoa quer, mas não tem como circuncidar. E aí? Eu quero, e não tem quem faça. Entendeu? Paciência. Tem que esperar, né? Deixa o Eterno dar o dia e a hora certa, e aí você decide. Mas com Naamã é muito claro isso. E Farpá era um rio cristalino, Jordão, um rio barrento. Então, tem uma época que ele fica muito cheio de algas, o Jordão. E aí ele disse, não, aqui, entendeu? Então, ele se desfaz. O Jordão tem um lodo embaixo, meu amigo. Eu entrei nessa água, eu pisei nessa água. Rapaz, tá tu pisou nele, o barro já sobe, entendeu? O barro já sobe, tá vendo aí? Então eu já entendo isso. Quando ele pisou, já subiu aquela água barrenta. Isso. Aí não tem condição. Aí ele disse, não, vou me melar de barro. Só que a ideia é o quê? A lama, que também simboliza o pecado, quando ele se banhasse, tiraria a lepra. Porque aí em seguida vem o banho da água e simbolicamente vai ser purificado da lepra do pecado. Então, tirando o pecado, não tem mais enfermidade. Aí ficou com a pele de um menino. Incrível, como a escritura fala, é a pele de um menino ele ficou. Limpo, limpo. Só que a lepra de Naamã passa para Geazi. Então, para Geazi, ficou a lepra de Naamã. Por quê? A avareza. E amor ao dinheiro é lepra. Mas eu encerro aqui. Assunto da próxima Haftará. Escute só, meus amados. 3 pontos importantes aqui, né? Primeiro, a fé dessa menina, a fé que manteve dentro do coração dela, mesmo em terra estranha, ela não perdeu a fé no Eterno, né? Nem a generosidade de indicar para que o seu próprio Senhor, né, fosse curado, mesmo daquela situação. O segundo ponto que é muito importante, o que é simples é o que funciona, né? Muitas vezes a pessoa quer achar assim, para servir o Eterno eu tenho que dar 40 piruetas, tem que correr 10 quilômetros por dia, mas não. O que é simples é o que funciona, que a gente sabe que a Torá é uma coisa simples, a Torá ela tem que ser explicada para uma criança de 10 anos e ela tem que entender, né? E outro ponto que é muito importante, né? Tem muita gente hoje, talvez, que está como Naamã. Por fora está bonito, usando uma roupa bonita, usando um terno,
né? Mas por dentro está leproso espiritualmente, está derrotado, né? Se sente uma pessoa incapaz, é derrotado em muitos aspectos da sua vida, né? Então, o que tem que fazer? Se você quer ser curado dessa lepra espiritual, você tem que fazer o seguinte: tira essa armadura, como Naamã fez, e faz o que é simples, faz o que é limpo, né? Faz o que é simples diante do Eterno. Dá esse mergulho espiritual, né? Pede ao Eterno humildemente que ele vai te curar, ele vai te tirar essa lepra espiritual para que você não precise mais se esconder nem mesmo atrás de uma armadura, tá? Então, eu acho que é isso aí. Vamos para Escrito Nazareno hoje, Rosh Wallace, Escrito Nazareno. Tela cheia, Rosh Wallace. Vamos lá. O que acontece, amados? Yeshua aqui, ele vai ser... É uma das passagens que eu peguei aqui, se eu for detalhar, eu choro. Então, fui bem sucinto aqui, bem breve. Mas se eu for entrar, na hora que eu estou ensinando, eu sou muito detalhista. Então, quando eu vou detalhar aqui, olha, foi entregue a Pilatos, eu não falo assim só. Então, aqui foi um desafio. Então, ele foi entregue a Pilatos, né? No Marcos 15 e 16, ele foi entregue a Pilatos, e Pilatos determina a execução de Yeshua. Pilatos, determinando a execução de Yeshua, não viu, a princípio, culpa nele. Então, não tem como condenar alguém sem a devida prova crime. Então, o que ele percebeu? Eu vou fazer aqui algo cerimonial aqui, vou pegar essa tradição e vou usar a favor dele, para ver se salvava Yeshua. Então, em outros evangelhos, ele vai dizer, olha, eu tenho poder para te salvar e poder para te condenar. Ele diz, nenhum poder foi lhe dado, se não for dado do alto. Então, o Eterno tem que dar. Volto a dizer, o Eterno tem que dar este poder, né? E aí ele pega e diz assim, olha, vou castigá-lo, vou açoitá-lo e depois eu vou trazer. Então, ele traz na presença de todos e ele diz, eu vou usar uma tradução em Peça. Eu vou usar essa tradução aqui. Eu vou tirar esse assassino aqui, porque, claro, eles vão querer condenar o assassino. Mas tinha que se cumprir a Escritura. Tinha que se cumprir a Escritura. Então, a Escritura se cumpre dizendo sobre Barrabás. Barrabás é Bar-Abá, né? Filho do pai. Então, tem um hino de uma cantora, que eu não preciso dizer, né? Que ela diz, ele era Yeshua, né? Ela diz o nome em português, Jesus. E eu era Barrabás. Então, ela fez a interpretação correta. No hino, eu estava comentando com minha esposa estudando aqui. Ela fez. Nós aqui estávamos na pessoa de Barrabás. Nós estávamos na pessoa de Barrabás. Aí ele foi lá e disse, olha, não deu, né? Então, vamos lá. Ele pega a Barrabás, né? Entra no pátio com o homem por insurreição, né? Aqueles que ele assassinou, e perguntou, a voz do povo é a voz de Deus? Vamos ver agora. Querem Yeshua ou Barrabás? Solta Barrabás, a voz do povo. Olha aí. Estão entendendo? Solta Barrabás. E o que eu faço com esse? Que esse diz rei dos judeus? Crucifica. Então a voz do povo é a voz de Deus? Não. Certo? Tire isso daí. E Yeshua é humilhado pelos soldados romanos, para cumprir também a escritura. Repartiram as minhas vestes, né? Então, a esponja usada, incrível isso aqui. A esponja usada era usada, tinha uns banhos romanos. Então, até hoje tem uma esponjinha aqui no Nordeste, que vocês vierem, vocês podem ver em feira de artesanato,
uma esponjinha. Ela é feita para lavar a roupa. Mas isso vem de lá de trás, que não tinha, só os ricos tinham. É parecido, não é igual. Mas era uma esponja onde ele limpava as partes íntimas. Então, eles pegavam, limpavam as partes íntimas com aquela esponja. E ele pegou a esponja, embebedou no vinagre e colocou na lança e botou na boca de Yeshua. Então, é algo fora do comum o que fizeram com ele. E isso era para eu e você estar passando. Ele fez isso em nosso lugar. Ele passou por isso substituindo. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele foi sacrificado. Ele não disse nada em sua defesa. Pilatos disse: é você o rei dos judeus? Se você está dizendo. Ele não se defendeu. Ele não se defendeu. Eu acho isso incrível, porque quem está certo quer se defender. Quantas vezes você e eu fomos insultados, fomos falados e caluniados, e a gente quer entrar com a defesa? Yeshua não. Não precisa. Não vou falar nada. Então, o cordeiro, a ideia do cordeiro é aceitar ser sacrificado. Então, quem matou Yeshua? Ninguém. Quem matou? Foi os judeus, não? Não. O cordeiro, para ser cordeiro, tem que aceitar ser sacrificado. O Abraão, Avinu, ele fazia, o nosso pai Abraão, ele passava a mão no cordeiro. E o cordeiro aceitava, depois ele passava a faca, fazia o sacrifício ao Eterno. O cordeiro que tinha que ser aceito. Deus, para si, cordeiro, proverá. Yohanan, este é o cordeiro de Deus, de Elohim. Então, veja como se encaixa, Raveli. Se encaixa muito. Aí, aqui, algumas traduções na crucificação, do versículo 21 ao 41, tem Eir, por que me deixaste? Ele está chamando por Elias, mas era em aramaico. Por isso que algumas pessoas entenderam ali o hebraico e falaram, ele está chamando por Elias. Eil, por que me deixaste? Outras possibilidades da tradução é para que foi guardado ou reservado. A mesma palavra. Shabak. O verbo encaixa tudo isso aqui, ó. Porque eu fui guardado ou reservado. Né? Porque deixaste ou abandonaste. Porque me guardaste ou reservaste, porque me poupaste, porque me permitiste, ou porque me perdoaste. Né? Todas, interessante, todas encaixam. Sendo levado ao túmulo, né? Então ele foi, os pregos tinham cerca de 13 centímetros das mãos, era uma estaca de execução de 80 quilos. Eu estou lutando para não dar detalhe aqui, não chorar. 80 quilos, a outra parte estava esperando lá, e ele tinha que levar. Levou cerca de 40 açoites pelo tempo. Alguns estudiosos fazem devido à distância e o tempo de chegada até o Gólgota. Então, 40 quedas. Né? 40 quedas. Açoite não, quedas. Açoites foi direto, constante. Então, com 3, a pessoa ficava vermelha e descolava o primeiro couro. Com 3 no chicote. Muita humilhação. Isso, substituiu, certo? Então, tem que ver esses detalhes. Por mim e por você. Foi achado naquele canal do Rodrigo Silva, ele mostrou uma vez. Eu também. Muita crueldade. Quando colocaram
colocaram na reportagem, mostraram no comentário, acharam alguém crucificado do jeito que eu vou dizer aqui. O prego aqui, que é nas mãos, é o único canto que não sobe, ele segura. Tem um osso para cá e para cá. Então, segura aqui. Então, na palma da mão. Né? A Bíblia não errou. É aqui. Não aqui. Aqui. Ele pegou e colocou aqui. Aqui, o prego entrou e ainda tinha as amarras com as cordas. Podia se colocar. Despido totalmente e a parte da cintura de lado, porque é nos artelhos que era colocado o prego seguinte. Então, não tinha posição certa. Para ele falar na cruz, a ideia era prolongar o sofrimento. Não é exclusividade de Yeshua. Isso vem bem antes. Era para prolongar o sofrimento. E era pior tortura do que ele. Né? Então, o que acontece? Ele, passando por tudo isso, quando ele fala, Pai, está consumado, né? Realmente adiado, né? Rejeitado, odiado, rejeitado, exatamente. Então você veja, ele não pagou o mal com o bem. Ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz, que eu chamo de perdão de comunhão. Então, gente, é algo muito tremendo para mim falar aqui. Eu estou falando só alguns detalhes para você ter a noção do que é. Aí, levado ao túmulo, ele foi embalsamado, né? Foi feito a imagem que não tem nada a ver com aquele suposto Jesus que tem cabelo grande, olhos azuis. É aquele outro marrom que já está aí pela internet, vocês podem achar. É mais próximo de um judeu. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas das vezes, você tem que se colocar como sal e luz, como ele falou. Você tem que ser sal e luz. Você não pode entrar nas trevas, porque Yeshua disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, não existe essa ideia de que o que Yeshua fez, ele fez por fazer ou ele sofreu pouco, como eu já escutei algumas pessoas falando isso. Isso é um absurdo. O que ele passou foi substitutivo. Inclusive, tem um rabino ortodoxo, Ariel Cohen, ele já abriu os olhos para isso. E ele está anunciando. Está mexendo com a comunidade lá. E que mexa. Tem que abrir a mente. Aí vamos para a ressurreição. Ele entra na ressurreição, que é a segunda parte, e ele, para ressuscitar, ele deixa bem claro que ele foi ressuscitado, né? Ele foi ressuscitado. E ele diz, não subi ainda ao Pai. Não subi ainda ao Pai. E Yeshua aparece para Miriam de Magdala, ou seja, apareceu para mulheres sem fazer distinção, né? E Yeshua também aparece para 2 discípulos, né? Representando os apóstolos. Depois aos 11, representando a comunidade toda, né? E Yeshua também ordena as mensagens ser anunciadas a toda criatura, que é uma ordem do Taná já, né? Afirma, milagres acompanharão. Inclusive os rabinos, eu achei hoje, de ontem para hoje no Sidu, dá uma ordem, façam discípulos. E é o que Yeshua fala aqui, entendeu? E aí entra essa questão, ide e fazei discípulos. É interessantíssimo essa parte da ressurreição. Paulo vai pegar esse texto e vai dizer, olha, se ele não ressuscitou, é vã nossa fé. Uma das bases da fé judaica, um dos princípios da fé judaica é a ressurreição dos mortos. Que por ocasião, eu fiz uma pergunta
para vocês aqui, respeito todas as visões escatológicas, certo? Que tem, respeito, apesar que não concordo com algumas, mas eu respeito. Lá no texto de Paulo de Tessalonicenses, pode prestar atenção que ele vai falar. Não faz sentido? Porque, veja, lá na visão de Paulo, quando ele vai falar de arrebatamento, lá naquele texto todo mundo fala que vai falar de arrebatamento, na verdade ele está falando de ressurreição de mortos. Aí eu fiz uma pergunta a um ortodoxo amigo meu. Eu disse, olha, eu queria saber, você falou da ressurreição dos mortos e tal e tal. É os mortos que tiverem, né? Ele disse, sim, os justos e que tiverem e tal. Então, ali, entendam, os mortos no Machia ressuscitarão primeiro. Então, é os justos. Entendeu? Aí vem um ortodoxo e fala de arrebatamento sem saber que era arrebatamento. Eu disse, e os vivos? Que são justos. Aí o Shaul, ele fala, serão transformados? Né? Lá em 1 Coríntios 15, o contexto é de ressurreição. E as pessoas ficam ligando a fulano, ciclano, beltrano. Não, é Paulo. Isso é uma teologia paulina. Certo? Mas sem aquela questão do dispensacionalismo. Tirem isso daí. Eu estou falando a ressurreição nos mortos, ótica judaica. Os vivos serão levados para cima. Então, vão. Não é uma vinda de Yeshua. É vão. Pode ver lá no texto. Eles vão ao encontro dele nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Os ares é ares. Então, a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas a questão é, se isso não aconteceu, é vã a nossa fé. Nós vamos ressuscitar também. Então, se não existe ressurreição, por que ele disse que não existe ressurreição? Tinha saduceu lá no meio. Tinha gente fazendo isso. Então, vocês têm que ressuscitar saindo dessa vida de Saraate, dessa lepra, e ter uma ressurreição. Nascer de novo é ressuscitar. Na hora que você faz sua tevilá, você desce, morre em Pessa e ressuscita em Yom Kippur. Estão entendendo? Eu dou meu amém aqui e passo para os comentários. Eu já encerrei. O Fernando deve estar se derretendo já, porque eu estou quase aqui. Coloquei uma blusa aqui porque deu uma esfriada por aqui. Eu não posso. Esse é um tema que eu também não posso falar muito, que deve ficar imaginando todo o sofrimento de Yeshua, eu já caí em lágrimas. Então, fica Mariano, sabe? Não caiu. Comentário do Lucas. Não tem como falar muito, né, sem se emocionar demais, sem pensar no sacrifício que ele fez e quem devia estar ali, sabe, da forma como ele se entregou. É difícil. E, mas, pessoal, para acrescentar, eu gostaria de trazer uma história, né, tem uma história que diz assim, tinha um rei, certo, e no reinado dele ele criou leis, ele colocou um código, uma legislação, para que todo o povo seguisse essas leis. E para que o povo não quebrasse essas leis, ele colocou uma pena, né? A pena para quem desobedecesse seria arrancar os 2 olhos, tá? E todo o povo obedeceu, todo o povo cumpria tudo certinho. Ninguém queria ter os 2 olhos arrancados, né? Então, o reino todo funcionava em harmonia, todo mundo vivia bem. Até que os soldados trouxeram uma pessoa ali diante do rei e falaram, esse aqui foi pego em flagrante descumprindo a lei, esse aqui desobedeceu. E ele merece a punição. Aí o rei falou, tudo bem, trago ele aqui. Quando o rei viu quem era o filho do rei. Tá? E aí o rei ficou numa posição difícil. Tá? O que acontece? Se ele manda cumprir a lei e arrancar os olhos do filho, ele vai ser visto como um rei extremamente sem piedade, sem coração. Vai ser um rei não exatamente perverso, sabe? Mas de uma humanidade, de um coração, assim, terrível. E se esse rei manda perdoar o filho e soltar ele, ele vai ser visto como um rei, né, corrupto. Por que da família do rei não precisa cumprir a lei, né? Quando é da família do rei, não pode, né?
Então ele fica numa situação muito difícil. E aí o rei, ele diz o seguinte: então tá bom, que seja cumprida a lei. Podem soltar o meu filho, vocês vão arrancar os meus 2 olhos. Vocês vão arrancar os meus olhos. Tá. Essa história, ela, sim, ela ajuda a compreender um pouco, né, o tamanho do sacrifício, porque Deus ama tanto a gente, amou tanto a gente, tanto, 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 que ele preferiu sofrer, deixar, sabe, entregar Yeshua, que tinha a mesma natureza dele, e se entregou no lugar dele, se entregou no nosso lugar por amor a nós, porque ele nos ama, para que todos nós não morrêssemos, ele pagou o nosso lugar. Verdade. Sem descumprir a lei, né? Sim. E sem nos perdoar de maneira que ninguém tivesse pago o preço, né? Então, é uma coisa impressionante. Verdade, Alessandra. O amor de Deus é maravilhoso. Esse é o meu comentário aqui. Não tem muito. O que a gente vai dizer aqui é o amor dele, né? E essa mensagem de ir fazer discípulos e levar para toda a terra a palavra de Deus e dar o testemunho dele, sabe? De amar uns próximos. Assim como a Rafa, a gente estava comentando sobre a moça, sabe? Que amor, sabe? Que amor, aquela situação tão difícil que ela se encontrava. Com certeza era uma situação de sofrimento para ela, ela ainda assim foi capaz de amar ele. Ela foi capaz de fazer aquilo que Yeshua ensinou para nós. Sem sequer conhecer Yeshua, ela já estava fazendo isso. Né? Então é esse amor, a gente pensar nesse sacrifício como uma maneira de nos motivar a ser melhor, a melhorar cada dia. Né? De maneira cada vez mais sincera. Bem? Acho que é isso. Como disse o Lucas, sem descumprir a lei, né? Porque ele mesmo deu a lei, né? Só que ele também escreveu que a consequência do pecado, que é a transgressão da lei, é a morte, né? Só que a culpa que estava sobre nós caiu sobre ele, né? A culpa que estava sobre nós caiu sobre ele. O meu comentário será 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa e o sino que tire. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que pudesse transportar os montes, mas não tivesse amor, nada teria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O amor sempre estará acima de tudo. Né? E nosso maior exemplo desse amor foi pregado no madeiro, se chama Yeshua. Amém? Amém. É isso aí. Vamos para a nossa bênção arônica e vamos agradecer ao Eterno. Eu já quero aproveitar, eu quero agradecer aqui publicamente o livramento que o Eterno deu para o meu filho essa semana. Estava jogando futebol com o colega puxou ele para trás, ele bateu com a cabeça, mas graças ao Eterno fizemos ressonância. Está tudo bem com o Gabriel, né? Eu creio que o Eterno ali botou a mão e livrou, né? Porque o Eterno é maravilhoso, né? Todos os dias eu procuro abençoar a vida do meu filho. Sempre quando eu vou no colégio, eu falo em hebraico e falo em português. E Vavreha Adonai Veishmereha, que o Eterno te abençoe e te guarde. Então a gente tem que abençoar sempre os nossos filhos. Não podemos deixar, né? Então estou dando aqui publicamente esse testemunho porque foi um livramento realmente muito grande, tá bom? Vamos orar. Vavrecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panav Elecha Vihoneka Issa Adonai Panav Elecha Veyasen Lecha Shalom. Eterno Beshem Yeshua, nós te agradecemos pela vida e pela saúde, te louvo pela vida do nosso querido irmão Lucas, pelo Rosh Wallace, te louvo também pela vida do nosso querido irmão Walter, que não pôde estar conosco hoje, mas abençoa também a vida dele, Pai, também de todos os nossos irmãos da Carral de Itajaí. Cura aquele que precisa ser curado, liberta aquele que precisa ser liberto, Pai. Guia as nossas vidas, que possamos continuar contigo, alegres, contentes nesse dia de Shabat. Ao fim do Shabat também já te pedimos uma semana abençoada.
cuida de nós, hoje e sempre. Te pedimos em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Amém. Amém, meus amados. Amém. Então tá, o Lucas vai tirar aí, nós já vamos combinar a sequência da semana que vem, né? Um beijão no coração de todos aí, um Shabbat Shalom. Pessoal, Shabbat Shalom.